Quem pratica yoga diariamente, muitas vezes a gente vivencia algumas fenomenologias internas na prática de meditação, de Hatha Yoga, que às vezes a gente nunca mais vivenciou. E a pergunta que eu sempre me faço é, por qual motivo aquilo aconteceu? Aquilo era para me mostrar alguma coisa? Aquilo era para desbloquear alguma coisa? Então tem coisas que vão acontecendo ali no nosso interno ao longo das práticas que a gente não consegue nem dar nome. Mas o ponto principal é atravessa, continua a caminhada. Essa semana eu recebi uma pergunta que eu achei bem interessante de compartilhar isso aqui com você. A pessoa me perguntou assim, eu queria desbloquear o meu terceiro olho para eu ter a capacidade de clarividência, de ver as coisas, né? Como é que eu faço? Eu faço isso com a acupuntura, eu faço isso usando plantas medicinais, eu faço isso através da meditação, né? Tem alguma técnica, e etc. E aí, pessoal, eu quero colocar uma questão para a gente refletir aqui. Na yoga, a gente fala de uma coisa que chama siddhis, né? Os siddhis são os poderes do yogi. Siddhis são essas capacidades que outras tradições vão chamar de capacidades mediúnicas, para percepções, paranormalidade, que muitas vezes é colocada em descrédito pela nossa ciência ortodoxa, vamos colocar assim, a ciência principal, por muitas vezes eu entendo de serem difícil de colocar isso em termos assim, experimentais, né, de laboratórios, de práticas científicas, onde a gente coloca isso como fatos contundentes, né? Mas eu não quero trazer essa discussão aqui hoje, eu quero só trazer a discussão do seguinte. Eu vou partir do ponto que, sim, existem pessoas que têm essas capacidades que a maioria dos seres humanos aparentemente não apresentam essas capacidades ou não apresentam. Tem um yogi, né, já falecido, o Sri Aurobindo, que era um yogi indiano, que ele tinha uma frase que eu acho ela muito interessante, que ele falava assim, durante a caminhada terão muitas flores. Olhe para essas flores e desapegue dessas flores. O que o Sri Aurobindo quer chamar de flores? Ele quer falar de siddhis, ele quer falar desses poderes. Ele quer dizer o seguinte, que quando você vai praticando, né, o seu processo de autoinvestigação interna, meditação, as pessoas que usam ayahuasca, as pessoas que fazem uma série de processos, essas pessoas muitas vezes de fato conseguem vivenciar algumas fenomenologias que a gente chama aí de transpessoais, extrasensoriais. Mas quando o Sri Aurobindo bate na tecla que isso não é o mais importante, é desse assunto que eu quero falar aqui. Por que isso não é o mais importante? Porque não é se apegar aos fenômenos. Muitas vezes a gente vivencia, quem pratica yoga diariamente, muitas vezes a gente vivencia algumas fenomenologias internas na prática de meditação, de Hatha Yoga, que às vezes a gente nunca mais vivenciou. E a pergunta que eu sempre me faço é, por qual motivo aquilo aconteceu? Aquilo era para me mostrar alguma coisa? Aquilo era para desbloquear alguma coisa? Então tem coisas que vão acontecendo ali no nosso interno ao longo das práticas que a gente não consegue nem dar nome. Mas o ponto principal é, atravessa, continua a caminhada, não se apegue aos fenômenos. Então é o que eu falo para muitos pacientes meus que muitas vezes me procuram com esse tipo de abordagem, eu falo, tá, mas você quer abrir a sua terceira visão? E vou deixar aqui bem claro, eu não faço nada para abrir visão de ninguém, tá? Isso tem que ficar muito claro. Mas a pergunta que eu falo anterior deveria ser, mas por qual motivo você quer abrir sua visão? O que você quer fazer com isso? E eu acho interessante de a gente pensar que muitas vezes, se não for na maioria delas, muitas percepções a gente simplesmente não tem porque simplesmente não é necessário que a gente tenha. O Patanjali, no terceiro capítulo dos seus Yoga Sutras, que é os Vibhuti-padas, ele chega numa conclusão muito clara que o poder mais importante é o poder de a gente aprender a praticar a não violência, a não ganância, a sabedoria, o amor, a compaixão, a generosidade. Ele não fala exatamente compaixão, amor, generosidade, mas que esses são os verdadeiros siddhis,
o CIDs de nós nos tornarmos seres humanos verdadeiramente virtuosos, honestos, compassivos. Isso é um verdadeiro CID a se buscar. Eu entendo, do meu ponto de vista, que o ser humano que ele realmente atinge essas virtudes, ele não precisa de poder nenhum, ele não precisa de voar, ele não precisa de levitar, ele não precisa de ter clarividência, ele não precisa de nada disso. E se isso por acaso acontecer, que se faça um bom uso disso e não simplesmente por isso ser um fenômeno em si que a gente deveria se apegar. Essa é uma grande armadilha na caminhada espiritual.